Noite, galera. Vamos iniciar aqui nossa análise de Forex antes do mercado abrir. Eu tô na rua, né? Então, se vocês ouvirem algum barulho nesse vídeo, me desculpem, porque eu tô fazendo essa análise da rua. Bom, aqui a gente tem o gráfico diário. Eu não posicionei meu stop ainda, porque eu tô operando Forex aqui bem pequeno, com 1 centavo de dólar, né? Esse é o propósito também dessas análises no celular, para mostrar como é possível operar mesmo com pouquíssimo dinheiro, ter um retorno grande. Eu sempre começo minhas análises do gráfico diário, e aí eu vou falando para vocês à medida que eu vou identificando os padrões. Eu opero só price action e leitura de candles, eu não faço utilização de indicadores, mas no Forex eu uso muito a ferramenta do Fibonacci, né? Porque os movimentos são muito grandes. E o meu operacional em si, ele considera o contexto do Fibonacci, mas nem sempre a Fibo é motivo para mim entrar ou sair de uma operação. Dito isso, é importante que eu mostre aqui o seguinte: a Libra, ela é um ativo em tendência de baixa. É um dos poucos ativos que a gente tem com tendência de baixa hoje no mercado. Tendência mesmo, né? O Bitcoin também é um ativo que se movimenta para baixo. Mas é uma análise que eu estou acompanhando no Bitcoin, eu não posso dizer que ele é um ativo de tendência de baixa, porque infelizmente, quando eu vejo o gráfico, eu acredito mais que ele é um golpe do que um ativo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E aí a gente tem nessa Fibo aqui, que é do último movimento de baixa, né? Da consolidação ali do topo duplo que iniciou esse movimento de baixa. Essa linha rosa no gráfico diário é um topo duplo que pode ser formado e a linha laranja é o primeiro alvo de alta. Essa operação eu estou vendida, tá? E eu vou permanecer nela vendida, muito provavelmente. Por quê? Como a Libra é um ativo em movimento de baixa, mesmo a gente considerando aqui a FIBO, estando acima do... Deixa eu ver se rompeu esse 50% aqui da FIBO principal, porque eu não reparei. Vamos ver se rompeu. Não rompeu, tá? Exatamente. O rompimento, no movimento curto, o candle ele tá entre os 23% e o 38%. É da FIBO do movimento curto, ele rompeu no movimento curto, mas no movimento principal ele não rompeu. Então é um falso rompimento, que é o que eu considero aqui para minha análise, né? Na verdade, eu não considero rompimentos falsos. Eu considero que a maioria dos traders analisam os rompimentos errados, né? Para mim, o rompimento ele tem que ter 50% da força contrária à força presente no ponto de rompimento. Então, aqui, esse candle de força, ele deveria ser muito maior e o corpo dele deveria estar acima dos 50% aqui do movimento principal, que não é o que a gente vê aqui nessa análise, né? Ele só fez um toquezinho e a gente tem um topo duplo mais próximo aqui, que eu vou falar para vocês no decorrer da análise. Por que eu tô vendida na Libra, mesmo aparentando que ela está numa reversão ou numa tendência de alta? Pelo seguinte, eu acompanho o price action muito nos movimentos curtos e às vezes um price action encontra com o outro e aí conformam um objetivo, e isso é muito comum para gerar rompimentos ou reversões de tendência. A Libra, hoje, ela tá aqui num movimento que ela tá na metade do fundo histórico dela, né? Essa força de alta que a gente vê aqui, ó, que ainda pode ser considerado um pullback, né? Ela não é um fundo duplo, ela é uma reação de suporte. Reação de suporte, vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, um candle que parece um enforcado, mas na verdade, ó, que parece um martelo, né? Porque fez o ativo subir esse tanto, mas na verdade ele é um enforcado. É muito comum o gráfico deixar... O gráfico não, é muito comum a força
presente daquele ativo, a maior força, seja a compradora ou a vendedora, deixar movimentos pré-estabelecidos no gráfico para movimentos futuros. Então, aqui o que parece um martelo, na verdade é um enforcado. E aí, possivelmente, quando o mercado passar por essa região, terá uma estrutura de baixa ou um candle de força vendedor, que é um candle que faz par com o martelo, né? Com o enforcado. Desculpa, porque eles são muito parecidos e é um dos candles mais difíceis que a gente tem de analisar, é a relação dos enforcados e dos martelos, né? Eu opero a Libra também para estudo, porque o meu foco maior é na B3 e o meu foco maior é na ponta compradora. E aí a Libra me ajudou a ver que, na verdade, o que eu opero bem são tendências, né? A tendência dela é de baixa, a Libra é o único ativo que eu opero vendida. Todos os outros ativos, além de B3, eu opero algumas outras coisas menor, mas todas eu prefiro operar comprada. E a Libra eu opero vendida por causa da tendência. Então, no meu caminho como trader, a Libra me ajudou muito a ver que, na verdade, eu não me saía melhor nas minhas operações compradas, mas sim em operações de tendência, que é o caso da Libra. E aí eu enxergo os movimentos muito claros, né? Todo o meu operacional também, ele se baseia no contexto do Fibonacci, não na ferramenta, mas no contexto. E aí, operando tendência, sempre o meu resultado é muito melhor. Também prefiro operações de alvo mais longo do que scalpers, operações de alvo curto, mesmo o trade demorando mais. Então, aqui, ó, o que a gente vê é uma reação compradora num preço de suporte. Isso é comum, principalmente em regiões históricas, né? Esse é o primeiro suporte que a Libra testou. Além desse, ela tem mais dois para baixo. Então, por que eu continuo vendida? Porque a operação vendida, ela é mais promissora na Libra do que a operação comprada. Porque eu acredito que ela vai pegar o fundo histórico dela, que é abaixo dos 100. Então, ainda tem muitos pontos aqui de gain vendido. Segundo motivo, aqui no gráfico diário, nós estamos formando um padrão. Não dá para me marcar ele todo aqui para vocês, mas por causa dessa operação tem andamento, mas depois eu vou fazer uma análise falando só desse padrão. A gente tem um padrão que parece aqui com a formação de um triângulo, mas na verdade é um padrão que eu chamo de seta. Vou tentar mostrar mais ou menos aqui para vocês onde que ele começa, tá? Esse padrão, ele pode ser tanto um padrão de continuidade quanto de reversão. Só que, coincidentemente, tanto na Libra quanto na B3, ele apareceu em regiões de pullback. Então, não dá para saber exatamente se ele é um padrão de reversão ou de continuidade. O que eu vi até hoje em outros ativos é que ele está mais para um padrão de continuidade. E aí, por que o pullback atrapalha fazer essa leitura? Porque o pullback, ele é um movimento legítimo dentro de uma tendência. Então, quando aparece um padrão que pode ser de reversão, na verdade, pode ser um padrão apenas porque um padrão que apareceu naquela região apenas porque aquele pullback vai ter um período mais extenso do que os pullbacks nos tempos menores, ou seja, aqui é uma região histórica, precisa de um padrão com um potencial maior para que o pullback seja concluído. Tanto que aqui, quando eu tracei a fibra no início, a gente viu onde é que estava o 61 ali. Deixa eu puxar de novo, só para ficar mais claro aqui o que eu estou dizendo. Então, aqui onde que tá o 61 desse movimento, ó. Tá vendo, ó? Bem ali na minha linha laranja, que foi onde eu marquei, que seria o final do pullback da Libra, né? Mas eu acho que não chega nem no 61, eu acho que no máximo testa, ou já abre com força vendedora ali, descendo. Eu acho que é isso que vai acontecer, tá? É uma análise mesmo, mas ainda tá muito cedo para falar dessa análise. Então, vamos lá. E aí, o padrão da seta é um padrão que eu tô acompanhando ainda. Eu vou colocar ele, inclusive, no e-book, todas as informações, porque eu não vejo nenhum trader falando dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dê para marcar para explicar para vocês. Vamos ver. Sim. O padrão da seta, ele não é um padrão que alinha topos e fundos.
tá? Mas ele é composto dessa formação. Essa formação de topo duplo, né, que coincide em uma outra descida com mais um topo duplo. Vamos ver. Com mais um topo duplo aqui. E a gente tem a queda e, por fim, a gente tem a formação da seta, que não é uma cunha, é uma seta mesmo, porque ela aponta uma direção futura. O padrão é exatamente esse. Eu não posso tirar a fibra ali, mas o padrão é exatamente esse, tá vendo? E ele é um padrão muito grande de formação. Então, pelo tamanho desse padrão no gráfico diário da Libra e pelo tempo que eu venho acompanhando tendências, a minha análise me faz crer que a Libra vai perder o suporte histórico dela. Depois eu vou fazer uma análise bem detalhada, vou deixar aqui para vocês esses níveis de suporte da Libra. Então, é esse o padrão, ele não tá marcado aqui, porque o rompimento dele ainda tá um pouquinho longe de acontecer. E por isso, o pullback foi mais acentuado ali no 61, porque provavelmente quando a Libra voltar a passar por aquela região, não haverá formação de fundo duplo, né? O que inviabiliza uma reversão para a Libra por enquanto. Então, por isso eu acho que sim. E aí, o padrão da seta, aqui na formação dele principal, ó, ele vai formando outras setas menores dentro do movimento, até que ele conforma na maior. E aí, para análise de hoje, a gente tem no gráfico diário uma flâmula de alta. Flâmulas são padrões que são muito utilizados para gerar rompimentos ou testes de força, né? Que é o que muito trader considera falso rompimento, que é quando a força contrária testa uma determinada região para ver o nível de dificuldade de romper ou de passar por aquela região, para medir quanto de energia vai ser necessário naquela região para poder fazer uma reversão, um suporte e iniciar um novo movimento, né? Que ainda nesse gráfico diário não aconteceu. Normalmente, as flâmulas de alta, elas têm uma sequência de 3. Toda flâmula, todo rompimento, ele é como se fosse uma anomalia dentro do Fibonacci. Então, o ciclo dele é um ciclo de 3, que é o que eu considero o ciclo de queda, o fractal 3, que a gente coloca 3 padrões sequenciais. Essa flâmula do gráfico diário, ela até tem um suporte aqui pré-estabelecido, mas esse suporte não é suficiente para apoiar esse movimento, muito menos para apoiar uma reversão num ativo com uma tendência de baixa histórica que opera com base no preço, né? Valorização e desvalorização de moeda. Então, esse suporte aqui, eu acho que ele só foi mesmo pré-estabelecido para poder concluir o pullback, que eu acredito que não chegue no 61, também pelo suporte de baixa que tem aqui, tá? É outra coisa que eu considero nas minhas análises. Aqui nessa região a gente tem um suporte de baixa, tá? Esse suporte ele é bem sequencial aqui na baixa. Aqui tem outro. Então, a força vendedora está muito mais presente nesse ativo do que a força compradora. E aqui também a gente tem um outro suporte de baixa. Tá vendo aqui como os candles de força vendedores são bem mais expressivos do que os candles de força compradores e como a força vendedora está muito mais presente nesse movimento. Então, aqui para uma reversão, né, ou uma alta mais expressiva, precisa de um padrão de reversão de alta, que não é o caso da flâmula, ela é um padrão de teste mesmo. Ela tem níveis de alcance muito longos, mas o objetivo dela, ela quase sempre aparece em situações de continuidade. Lembrando que pullback é movimento legítimo dentro de tendência, então não torna ela um ativo. Eu achei que ia romper para baixo, rompeu para cima, mas o padrão é de continuidade. Se tiver dentro do pullback, pullback é movimento legítimo da tendência. É uma coisa que muito trader erra também hoje em dia. Então, eu acredito que esse movimento ele
inicia uma baixa daqui mesmo, exatamente desse ponto onde eu estou. Então, vamos lá. E aí, a gente não tem fundos, né? Aqui não tem fundos ascendentes, então, no gráfico diário, considero o movimento de baixa. E para o day trade, eu considero mais forte o gráfico diário como entrada para o dia, né? E para o swing trade, ixi, apaguei minha linha laranjada, não lembro onde que estava o preço. Vou ter que colocar de novo, mas tudo bem. Para o day trade, para poder fazer a entrada, e para o swing trade eu considero o padrão, e apaguei a rosa também, que não era para ter apagado, no movimento todo. Mas eu lembro ali mais ou menos onde que é, tudo bem. Então, vamos continuar. Flâmula, que já iniciou aqui que já perdeu, né, a força dela de expressão, ela já não continuou o movimento de alta aqui no gráfico diário. E a gente chega no entendimento aqui nos gráficos menores. Vamos analisar o 4 horas. No 4 horas, ao invés da gente ter outra flâmula de continuidade, nós tivemos uma cunha descendente com uma estrela cadente aqui no topo. E o que que isso significa? Meu lápis, deixa eu improvisar o meu lápis. Esse candle é uma estrela cadente, e esse padrão, que deveria ser um padrão de continuidade da flâmula, se formando outra flâmula, porque flâmula não faz pullback, é uma cunha descendente, que é uma... Não, desculpa, gente, é uma cunha ascendente, é uma cunha que se forma no movimento de alta e rompe para baixo, tá? Essa cunha, ela não tá também a mais forte, a mais confiante, a não ser pelo candle da ponta dela, tá bom? Mas se a gente olhar aqui, ó, nós temos uma resistência abaixo do suporte de baixa do gráfico diário. Vamos mostrar, deixa eu marcar aqui essa resistência para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma resistência no gráfico de 4 horas, né? Um micro suporte aqui, por esse candle de força, que foi pequeno. A estrela cadente, normalmente, ela joga o mercado para baixo, muito mais para baixo do que esse candle aqui, né? Então, aqui, qual que é a situação? Nós temos a resistência, mas também temos uma captura da ponta compradora. É um movimento muito comum de ser feito quando o mercado não tem força para subir, tá? Então, aqui em cima, aqui onde eu tô marcando a bolinha, resistência, embaixo, onde eu tô piscando aqui agora, captura. A captura é muito comum quando a força compradora precisa potencializar movimentos, que não é o caso aqui. Aqui a força compradora perdeu força mesmo, ela não tá potencializando movimentos. Então, essa captura, ela não vai ter acredito que ela não seja bem sucedida, vai prevalecer aqui a resistência, até porque ela apareceu bem na região de suporte aqui do gráfico diário, suporte de baixa, estão vendo? Aqui a gente tem um suporte de baixa em candles, né? Então, a gente tem na soma do movimento um suporte, e no gráfico de 4 horas a gente tem uma resistência. Então, a probabilidade maior aqui é de queda. Essa queda vai respeitar a FIBO aqui dos 50%? Não, porque esse movimento é um movimento que não é original desse padrão, tá? Esse 50%, essa FIBO que vocês estão vendo aqui, é porque o mercado fechou, e esse movimento é o da flâmula. Vocês podem ver que eu marquei essa FIBO de alta, para ver a projeção desse movimento aqui da flâmula, ó. Do fundinho dela, tá vendo? Até o topo que ela formou. Porque aqui nesse topo, ela já deveria ter deixado um candle de força, que é para fazer o padrão de cabo da flâmula, que foi o que ela não deixou aqui, ó. Estão vendo que na formação dessa flâmula principal tem um candle de força, e aí ela se forma e explode, ela faz um suporte lateral, que é o que não aconteceu aqui nesse topo, né? Então, esse movimento eu acredito mais que ele tendencia para a queda. E aqui a gente tá no gráfico de 4 horas, vamos ver o gráfico de 1 hora.
Exatamente, ó. No gráfico de 1 hora, a gente tem uma captura prejudicada. Até tem um bom suporte aqui para captura. Mas a gente tem também, cadê meu lápis? A gente tem também um pivô de baixa num topo abaixo da resistência com um suporte de baixa no gráfico diário. Exatamente aqui. Estão vendo? Então, mais uma vez. Ah, tá. E ainda não tinha visto aqui o padrão da estrela da noite, né? Que é uma entrada de venda. Então, pin-bar também aqui, ó. É um candle de queda imediata, por isso que esse outro candle aqui caiu. Esse mercado aqui só não caiu ainda por causa desses suportes aqui compradores. Isso significa que vai abrir com muita volatilidade aqui para passar por esse movimento, tá? Esse 50% aqui de FIBO não vai manter. Outra coisa importante que eu vi aqui agora é a formação de um padrão, que é um padrão de reversão do próprio movimento dele. Deixa eu marcar ele aqui, é o diamante. Deixa eu apagar as resistências para ficar mais fácil para ver, né? Ou uma formação diamantal. O diamante, ele é um padrão de reversão do movimento dele, tá? Então, onde que ele nasceu aqui? Ele nasceu aqui, ó. Ele nasceu aqui, esse topo formou a primeira formação dele. E ele vai finalizar aqui, no meio, bem na ponta da cunha. Parecendo que vai finalizar um pullback, né? Mas não, isso não vai acontecer nesse momento. Porque aqui nessa região a gente tem uma outra entrada de venda. Aqui, ó. Assim que o diamante finalizar a formação dele, ele não tem rompimento, ele só tem formação, porque a operação dele já é bem grande. Ele já vai finalizar abaixo de uma entrada vendedora, tá vendo? Assim que o diamante chegar aqui no fim, a gente tem... Opa! Deixa eu virar. Assim que o diamante terminar a formação dele, vou até diminuir para vocês verem aqui. A gente já tem um suporte de baixa pré-estabelecido até aqui no fim. E uma entrada vendedora, que é o que eu disse sobre movimentos pré-estabelecidos no gráfico. O que não significa que vai passar por essa região rápida ou de forma fácil, tá? Significa que vai ter muita volatilidade. Então, estão vendo? Formação do diamante encontra com outro movimento de baixa pré-estabelecido no gráfico, o que faz com que a FIBO não prevaleça nesse movimento. Vamos ver agora o gráfico de 1 hora, né? O 30 minutos eu não analiso, porque, como eu considero o contexto da FIBO, ele tá sempre no 50%, por ser no 30 minutos. Vamos ver se dá para ver alguma coisa no 15 minutos. Nada de especial. Vamos ver se tem algum padrãozinho de seta aqui, também não. Nada de especial. Só o movimento mesmo tá continuando. 5 minutos também não. Vamos ver. Não vai dar por causa do celular.